todos bem-vindos. Boa noite. Tá tudo certo meu áudio? Ana mandou uma pergunta aqui pra gente. Quero saber sobre a ressurreição de Jesus, como foi. Olha, Ana, legal, hein? Já começou com uma pergunta daquela que você gosta de conversar, porque, né? Jesus, você sabe que é meu assunto, né? Gente, vamos lá. Eu tava falando com uma pessoa essa semana, não sei bem com quem que era, do conceito de ressurreição. Na Bíblia existe a palavra ressurreição e não reencarnação. A ressurreição, do modo religioso de entender, é o seguinte: você volta à vida com o mesmo corpo, na mesma identidade. Tipo, Vinícius morreu em 2015. Aí em 2022 ele volta à vida, no mesmo corpo, na mesma forma, na mesma personalidade. Esse é o conceito religioso do que é ressurreição, tá? Na espiritualidade, a gente trata de reencarnação, que é a mesma essência que volta à vida, o mesmo espírito, o mesmo ser, a mesma identidade, porém essa identidade volta num corpo diferente. Se eu morri como Vinícius em 2015, 2022 eu não sou mais Vinícius. Eu sou, sei lá, o que? O Tadeu, a Gumercinda. Eu posso voltar numa mulher, posso voltar um homem de novo, tanto faz. Aí, assim, é a mesma pessoa, é o mesmo espírito, porém, num corpo diferente. Esse é o conceito de reencarnação. Eu introduzi para a gente entender a ressurreição de Jesus. Quando Jesus foi morto na cruz, assim, o corpo dele morreu mesmo. E como na espiritualidade nós entendemos a ressurreição como um retorno do espírito à vida e não daquele corpo, porque eu sempre falo assim, gente, não dá para entender a Bíblia tentando pensar dentro de uma cultura de 2000 anos atrás. Não dá. Em todos os sentidos, cultura, educação e noção da vida, não dá. Por exemplo, o que era a ciência há 2000 anos atrás comparado ao que é hoje? O que era a tecnologia comparada? Então, assim, não dá para você ler aquilo que está lá e entender ao pé da letra, porque vai ficar incoerente. Tipo o conceito de anjo que se tem dentro da religião, que na verdade esse conceito ele ganhou força mesmo a partir da Idade Média, né? Que foi os anjos terem asa, por exemplo. Porque na Bíblia parecia ser que voava, ser de um lado bom. Então todos os anjos naquela época do barroco, que eles pintaram aquelas igrejas, aquelas coisas todas, tudo quanto era anjo, que era ser divino, ganhava asa, porque voava. Aí você fala assim para uma pessoa de 4.000 anos atrás que o Caio voa. Claro que o Caio não voa, porque galinha não voa. Mas assim, se voa, então tem asa. Olha como as pessoas pensavam. Claro que na visão de Ezequiel, por exemplo, o profeta Ezequiel no Velho Testamento, se não me engano Samuel ou Jeremias, um dos dois também viu, ou Isaías também viu, ele viu seres alados, mas tinham 4 asas, um grupo, e o outro 6 asas, que são chamados serafins e querubins. Mas não existe nenhum versículo na Bíblia que fale que todos os anjos possuam asas. Isso aí é uma interpretação cultural de pessoas que tinham uma noção da realidade determinada e eles enxergavam tudo por aquele prisma. Então, tudo que voava tinha asa. Gente, estou lendo os comentários, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês, por tudo. Daqui a pouco eu vou falar sobre as cartas de Cristo. Ok. Aí você quer entender o mundo a partir de uma visão da vida de milênios atrás? Não dá. É o mesmo que a gente vai falar de machismo, feminismo, racismo, com a visão de 3, 4 mil anos. Não tem como. Porque naquela época, 2 homens era uma coisa que culturalmente era inadmissível. Então não dá para você pegar um trecho onde pessoas que viveram naquela época com aqueles conceitos de sociedade, porque os mesmos que achavam absurdo certas práticas homossexuais,
A Bíblia não condena diretamente a homossexualidade, ela condena determinadas práticas dentro de um contexto, tá? Dentro de um contexto específico. Aquela sociedade que via determinadas práticas como algo absurdo era a mesma que dizia que se você tocar numa mulher menstruada, você é impuro. A mulher menstruada ela tinha que se isolar da sociedade, ela era impura. A mulher que adulterasse seria morta em praça pública, apedrejada, enquanto o homem podia ter 10, 20, 30 e estava tudo certo. Né? Eram esposas. Naquela época, dependendo do pecado que você cometia, era normal e aceitável você pegar pombas, essas bonitinhas que a gente vê aí, cortar a cabeça das pombas e pegar o corpo delas sem cabeça e jogar o sangue no altar do templo. Isso era tido como um sacrifício para perdão dos pecados. E todo mundo fazia e estava tudo certo. Agora, a queda de Israel, que eu não vou entrar nesse assunto, que eu vou trazer numa palestra, tá? Ela se deu também por conta das pessoas adotarem certas práticas como algo divino, algo bonito aos olhos do Criador. E nunca foi bonito. Entende? Só passei por esse assunto aqui para vocês entenderem que a gente não pode compreender o que está na Bíblia com aquela visão de mundo, porque não dá. Quando Jesus falou para Nicodemos, no livro de João, que para o homem entrar no reino dos céus, ele precisava nascer de novo, o que Nicodemos entendeu? Nicodemos bugou. Ele falou assim, mas mestre, como é que eu vou poder entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Não faz sentido para mim. É incoerente para mim. Jesus estava falando de duas formas de nascer de novo. Uma era uma forma simbólica, obviamente, que passou a fazer parte de um ritual chamado batismo. Batismo para a remissão dos pecados. Quando alguém aceitava batizar, era de livre espontânea vontade. Por exemplo, a Igreja Católica batiza criança, bebê. Nunca na Bíblia foi feito isso. Porque a criança não tem condições de escolher o que ela quer, o bebê no caso, para a vida dela. Então, batizava-se adultos, ou pelo menos adolescente, ou uma criança maior que tivesse noção da compreensão dos seus atos. Tanto que o próprio Jesus foi batizado com 30 anos. Jesus, hein? Aí Nicodemos bugou, porque Jesus estava falando tanto de se tornar uma nova pessoa, porque quando você nasce de novo, também tem esse entendimento. Eu nasci de novo, eu me tornei uma pessoa diferente daquela que eu era, eu sou outro. Então, simbolicamente, eu nasci de novo. Quando você passa por um acidente e sobrevive, você não fala assim, eu nasci de novo? Não, agora eu sou outra pessoa. Você recebeu uma nova chance, uma nova vida, se faz a partir de um determinado momento. Assim como nascer de novo significa a mesma essência retornando à vida. Mas não é o Nicodemos que vai entrar na barriga da mãe, não é o Caio que vai entrar, não sou eu. Isso é impossível. Impossível dentro da nossa biologia. Eu não vou voltar lá e renascer outra vez. A minha essência que está habitando este corpo, sim, pode abrigar um útero de uma mulher e voltar à vida neste mundo, perfeitamente, que é o que nós compreendemos como reencarnação. Então a ressurreição de Jesus não foi nem o levantar do mesmo corpo e nem o reencarne. Ele voltou no corpo de quinta dimensão. Jesus não ressuscitou exatamente como a gente aprendeu a entender, porque o corpo dele estava morto. Não fazia sentido para Jesus voltar naquele corpo morto. Agora, como é que eu sei do que eu estou falando? Eu poderia dizer aqui porque ele me contou, mas não é não, gente. Isso você pega na própria Bíblia, né? Supondo que Jesus tenha voltado no mesmo corpo. Supondo que o corpo morto de Jesus levantou. Quando Jesus visita os apóstolos, nesses 40 dias após a sua ressurreição, ele vai ter com os apóstolos em reunião dentro de uma casa. A casa estava trancada, as portas estavam trancadas, Jesus aparece no meio deles. Se ele está no corpo físico,
Como é que ele apareceu lá? O corpo físico não atravessa a parede, né? E de repente desapareceu. Em outro momento, Jesus, no caminho de Emaús, encontra os discípulos já ressurreto e caminha com eles uma parte da estrada. Os discípulos não reconhecem Jesus. Como que eu não reconheço alguém que viveu comigo anos? Se ele estava no mesmo corpo de carne e osso que ele tinha quando vivia aqui, como os apóstolos não o reconheceram? Então ele estava em outra forma. Para você assumir um corpo que muda de forma, você não pode estar na terceira dimensão. Você pode estar na quarta ou para cima. Na quarta dimensão isso é possível. Infelizmente, até para alguns negativos. E eu vou falar sobre isso talvez em uma outra oportunidade. Dependendo do nível de ciência, de alcance de capacidade de um negativo, ele consegue fazer isso por um certo tempo. Ele consegue plasmar uma forma física nessa dimensão. Mas para isso ele precisa de bastante energia vital. E eu acho que é um assunto tão ruim da gente comentar hoje. A gente está falando de Jesus, né? Talvez um outro... Ou talvez daqui a pouco. Deixa eu terminar Jesus aqui, porque não merece ser contaminado por esse assunto. A partir da quarta dimensão, preferencialmente a partir da quinta, um espírito tem total poder de plasmar a sua forma, mas não quer dizer que ele aguenta por muito tempo, tá? Tanto que as aparições de Jesus, elas não duravam muito. Eles ficavam momentos com os discípulos e sumia, porque gasta energia, né? Para fazer com que aquele corpo sutil pareça matéria, a ponto de ser tocado, porque Tomé tocou nas chagas de Jesus. Por que tocou? Porque Jesus, no corpo astral, quando ele desencarnou, os ferimentos, tudo que foi feito no corpo físico vai junto, gente. Vai junto para o corpo astral, fere também no corpo astral, leva um tempo para recuperar. E Jesus fez questão de manter as chagas para provar que ele tinha voltado à vida. E também para dizer que não existe morte. Acho que a lição mais importante, boa noite Márcia, seja bem-vinda, do que ressuscitar é provar que a morte não existe. Porque ele estava no corpo astral e estava vivo, do mesmo jeito que estava quando habitava aqui entre os homens. Então a ressurreição de Jesus foi uma tecnologia, vamos colocar assim, astral, de plasmar. Por exemplo, existem médiums de efeito físico, são poucos, mas é um fenômeno que costuma acontecer, raramente, mas acontece, de plasmar objeto. Isso já foi registrado em vários centros espíritas. Objetos que não estavam ali plasmam, aparecem. Mas aparecem de onde? Ganharam forma física. Porque tudo que existe tem átomo. A diferença é como o átomo se comporta, depende da energia do campo eletromagnético dele. Se ele vibra na quarta frequência, na quarta dimensão, ele não aparece aqui. Agora, se ele vibra na frequência da terceira, ele aparece aqui e está tudo certo. Então, gente, a questão da ressurreição de Jesus está respondida? Jesus estava no corpo de quinta dimensão. Ele plasmava sua forma para que os homens pudessem vê-lo, pudessem tocá-lo. Mas o fato de ele não ser reconhecido em alguns momentos também é uma evidência de que ele não estava com o mesmo corpo. Ele estava com um corpo que podia mudar de forma, portanto, ele não estava mais na matéria.